Bem, vamos lá, meus amigos, edição de número 82. Só para lembrar, a gente também está agora lá no Spotify, então o pessoal que escuta aí a gente, né? Lembrando que no Spotify tem como ter vídeo e áudio, mas notadamente para quem escuta a gente, pessoal do Spotify, então já não se esquece aí de compartilhar com os amigos, que agora também os julgados do TSE comentados estão no Spotify por meio do Diário Eleitoral, tá bom? Então já não se esquece aí, já dá o like aqui no vídeo ou no áudio aí no Spotify. Certo, meus amigos? Vamos aí para a edição de número 82, né? Já estamos chegando aí à edição de 82, se encaminhando para a edição 100, né? Quem sabe chegar aí na edição de número 100. Certo? Bem, a gente tem um julgado, inclusive, hoje bem importante sobre fraude à cota, mas não é fraude à cota no sentido de candidatura, tá? É no sentido de recursos financeiros, tá? Fica aí que é bem importante esse julgado. Pesquisas e enquetes. A gente já tratou desse tema aqui, né? Pesquisas e enquetes. Então, pesquisas devem ser registradas no TSE no ano em que se realizarem as eleições, as enquetes não precisam ser registradas. No entanto, as enquetes a partir do dia 16 de agosto do ano em que se realizam as eleições, elas são proibidas, tá? Então, o que o TSE entende? Bem, se uma enquete, né, ou qualquer post em rede social induzir ao eleitorado que isso realmente ela tem um modo de pesquisa, ou seja, se esse post ele induziu o eleitorado que efetivamente aquele post representaria uma pesquisa, ela deve ser tratada como pesquisa e, portanto, se não for registrada, cabe aí a multa eleitoral. Eu já falei para vocês que a gente tem que ter cuidado com esses posts aí, porque olha só, a multa ela já começa com R$ 52 mil. E o TSE possui entendimento de que não é possível reduzir multas eleitorais abaixo do mínimo, né? Então, cuidado aí que pode ter um prejuízo grande, certo? Outro entendimento aqui sobre desincompatibilização. Nesse caso aqui, a pessoa que é servidora pública para ser candidata, ela deve se afastar do cargo não apenas formalmente, como de fato, né? Nesse caso aqui, a pessoa ela se afastou formalmente do cargo de secretária, no entanto, ela continuou exercendo essa função de fato, como participação de eventos públicos e inaugurações. Então, a parte foi lá, juntou foto delas em rede social, demonstrando que ela, muito embora tenha se afastado do cargo de secretária, estava participando ali de algumas ações da prefeitura. Então, o afastamento não tem que ser apenas de direito, tem que ser um afastamento formal de direito, né? E um afastamento de fato. Certo? Bem, vamos lá. O nosso velho conhecido aqui, propaganda e palavras mágicas, né? A gente sabe que a propaganda eleitoral antecipada ela pode também ocorrer por meio das palavras mágicas, ou seja, são palavras que remetem ao pedido de votos, né? Conto com você, vamos juntos, né? Nesse caso aqui a palavra vamos juntos fazer a história e ele já recebe nosso apoio, né? Então o TSE tem uma jurisprudência bem rigorosa quanto a essas palavras, né? Então a pré-campanha tem que ser muito discreta, né? Qualquer ponto que saia dessa descrição aí o TSE considera como propaganda antecipada. Ainda dentro aqui de propaganda antecipada, né? Desculpa, ainda dentro do tema propaganda, mas agora não necessariamente antecipada, a Justiça Eleitoral, né? Desculpa, a Lei das Eleições, ela prevê que o candidato ele pode fazer propaganda, obviamente, em suas redes sociais. No entanto, ele tem que informar a Justiça Eleitoral qual é o endereço da sua rede social, Instagram, Facebook, Spotify, se for o caso, né? Sites em geral, blogs. Então, ele tem que comunicar esse endereço impreterivelmente na data do registro de candidatura. Mesmo que ele esqueça, depois ele comunique à Justiça Eleitoral, ainda assim né, ocorre a atração aí da multa eleitoral, mesmo que ele esqueça, porque impreterivelmente ele tem que comunicar junto ao registro de candidatura. Porque a Justiça Eleitoral entende que aí poderia ser o famoso se colar, né? Não comunico, depois se der alguma coisa, eu comunico. Né? A Justiça Eleitoral entende que tem que ser imediatamente, tá? Olha esse ponto aqui, a gente ainda falando de outdoor, né? Aí é chamado wind banner, né? Quando a gente perfila aí vários banners, aquele que pega vento, né? Fica fazendo um ventinho aqui. O TSE considerou esse wind banner aqui, né? Como um efeito outdoor, né? Você entendeu que é elevada a quantidade desses artefatos, né, junto
gera um efeito outdoor e, portanto, uma propaganda eleitoral irregular, né? Dentro aí daquela história do efeito outdoor, a gente já viu uma vez aquelas placas eletrônicas também sobrepostas aí, né, aglutinadas, também geram aí o chamado efeito outdoor, certo? Bem, agora deixa eu te mostrar aqui, a gente ainda dentro desse tema de propaganda antecipada, né? Quem está aí no Spotify vai ouvir, né? Só para entender que isso aqui é uma imagem de uma distribuição de flores, né? No Dia das Mães, portanto, em maio, muito antes de agosto, que é quando começa a campanha eleitoral. Então o TSE entendeu aqui, né? Vamos ver o que ele entendeu sobre esse vídeo publicado em redes sociais. Olha só, confere aí, ó. Vamos lá, dá o play aqui. Reparei que o candidato, né, ele uniformizou sua militância e distribuiu flores no bairro. Então, aqui é uma prática típica de campanha eleitoral. Isso não teria necessariamente a ver com pré-campanha eleitoral. O que é que o TSE entendeu? Bem, o TSE entendeu que a distribuição de flores em visitas domiciliares, né, acompanhada inclusive de panfletos, uniformização da militância, seria uma propaganda eleitoral antecipada. Ah, professor, mas não houve pedido explícito de voto, ou não houve as palavras mágicas. Mas lembre que a propaganda antecipada pode ser representada por 3 elementos. Pedido de voto, seja ele palavra mágica ou não. Depois, a paridade de armas, que me parece que é o caso aqui. E também, que é o caso, esse sim constou expressamente no acórdão, de que é a distribuição de brindes. Portanto, é uma forma, né, 3, desculpa, seria uma forma proibida. E qual é essa forma proibida? Distribuição de brindes, no caso, flores. Então, propaganda antecipada, palavra mágica, paridade de armas, e nesse caso aqui foi forma proibida. Qual é a forma proibida? Distribuição de brindes. Certo? Tranquilo? Por fim, aquele entendimento que eu falei para vocês bem importante sobre fraude à cota, mas nesse caso aqui não é cota de registro de candidatura. Além da cota do registro de candidatura, as mulheres têm direito a 30% do fundo especial de campanha, né? No mínimo, porque se for uma quantidade de 40% de mulheres, tem que ser proporcional. Mas no mínimo 30% da cota do fundo especial de financiamento de campanha. O que aconteceu? Esse recurso em que uma determinada candidata recebeu, ela pegou, né, e contratou um cabo eleitoral, né, vários cabos eleitorais lá à militância. E essa mesma militância fazia propaganda, distribuía santinhos, por exemplo, né, para deputado estadual e deputado federal. Ou seja, houve um aproveitamento de militância. O TSE entendeu que, nesse caso específico, não houve aí o abuso de poder, né, não era fraude à cota no sentido lá de registro de candidatura, e sim um eventual abuso de poder político e econômico, mas o TSE entendeu que essa contratação simultânea por si só não gera, né? Salvo, claro, se com esse dinheiro a mulher contratasse para fazer campanha em favor de outra pessoa. Certo, meus amigos? Então, bem, esses aí foram os julgados na edição de número 82. Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante, porque toda semana a gente traz aqui julgados do TSE e outras aulas de direito eleitoral, certo? Não se esqueça também de seguir a gente lá nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.